Bem, amigos, terminou. O São Paulo conseguiu a proeza de ser eliminado pela LDU em pleno Morumbis, cantando a plenos pulmões. 60 mil pessoas foram ao Morumbis para ver o time se comportar dessa forma. Que forma, você pode estar se perguntando? Eu vou te explicar agora. Bom, você com certeza não me conhece, não tem a menor ideia de quem eu seja, então já vou me apresentando. Me chamo Gabriel Amorim e a partir de hoje eu vou começar a criar conteúdo para a internet sobre futebol, comentários, etc. Então, evidentemente, um canal pequenininho, assim, no momento eu tenho 0 seguidores, mas eu espero que se você gostar desse conteúdo no final, não seja agora. Não precisa deixar like, não precisa se inscrever, assiste o meu vídeo. Se você gostar, no final, deixa aquele like, compartilha e se inscreve no canal para dar aquela moral. Bom, vamos começar não no dia de hoje. O São Paulo não foi eliminado pela LDU no jogo de hoje. E eu não estou falando do São Paulo ter perdido por 2-0 lá em Quito, não. Eu estou dizendo que o São Paulo começou a ser eliminado lá no primeiro jogo com as chances desperdiçadas. Cara, é assim, quando você para olhar as estatísticas do primeiro jogo, o 2-0 não cabia, sinceramente. O São Paulo não jogou para tomar 2-0 da LDU. O placar foi, na minha opinião, e de muitas pessoas, a mais do que deveria ser. Eu acho que até 1-0 seria o ideal. E isso, a LDU não tem nada a ver com isso, né? O São Paulo teve chance, criou, teve oportunidade e não conseguiu matar o jogo. O São Paulo não conseguiu fazer um gol no confronto, cara. O São Paulo não conseguiu fazer um gol no confronto contra a LDU. E pasme, só nesse jogo de hoje, no jogo da volta, no Morumbi, o São Paulo deu 26 chutes, certo? O São Paulo deu 26 chutes e não conseguiu fazer o gol. Cara, assim, eu tenho o máximo respeito pelos jogadores que estão lá. Não acho que eles estejam lá de sacanagem. Quem fala que jogador tá de sacanagem, não sei o quê. Irmão, os caras são competitivos, eles querem ganhar. Mas infelizmente tem dia que não funciona. O Luciano teve 2 noites assim, tenebrosas. Infelizmente, 2 noites tenebrosas. O que ele mesmo falando na saída, sabe que não condiz com o que ele pode entregar. O Luciano é um dos caras mais decisivos. Ele foi decisivo na Copa do Brasil 2023. Ele foi decisivo em Campeonato Paulista. O Luciano é decisivo em momentos que o São Paulo precisa. Ele fez gols importantes que ajudou a evitar o São Paulo a ser rebaixado. Mas, pô, o Luciano tem quase 100 gols com a camisa do São Paulo. Mas, assim, as 2 noites que ele viveu contra a LDU nessa Libertadores foram, assim, noites atípicas. Noites atípicas. O Luciano não conseguiu, assim, ele teve chances claras. O Luciano teve chances claras de fazer o gol. E ele não conseguiu, infelizmente. E isso cobra um preço. Chegou lá na frente, LDU roubou a bola. Contra-ataque, que é o jogo que os caras queriam desde o começo. Cara, tiveram 3, 4, 5 oportunidades, 3 cocos, filho. Entendeu? Contra esses times que jogam num contra-ataque, e o Thiago Nunes tá de parabéns por isso, cada vez que o São Paulo, no jogo de hoje, dava um passo para trás, gatilho de pressão, a LDU dava 3, 4, 5 passinhos para frente. E encurralando o São Paulo, certo? O São Paulo tomou 3 gols, 2 desses gols foram em erros individuais. Ferrarese teve, assim, noites também tenebrosas. A bola que ele atravessa pro Pablo Maia, você aprende na base, você já chutou bola em algum lugar? Eu não sou bosta nenhuma, mas você aprende. Cruzamento, você não cruza uma bola de uma lateral para outra quando você tá atrás. E esse passe no meio é a mesma coisa. Você não dá esse passe no meio quando o meia tá sob pressão no primeiro terço ali do campo, né? Na sua zona de defesa, é muito perigoso. Na altitude, perna pesada, divide ali a culpa entre Ferrarese e Pablo Maia, que não dominou, a Arboleda não foi feliz no bote, mas nesse momento a gente vai fazer o quê? Ficar procurando explicações, procurando culpados? Talvez eu não acho que esse seja o caminho. O que eu acredito é que hoje o São Paulo entrou com a escalação, na minha opinião, que tinha que entrar, né? O São Paulo vem sofrendo com vários destaques. Eu acho que um dos destaques, eu tenho certeza, o destaque que mais fez falta no jogo de hoje foi o Marcos Antônio. E com certeza também o André Silva fez muita falta nesse time do São Paulo, porque o Luciano, ele é aquele cara que ele gosta de jogar atrás do atacante. O Luciano não é centroavante, certo? Então, quando tinha o André Silva, quando tinha o Caleri, o Luciano vindo por trás, ele é matador, cara, certo? Porém, infelizmente, André Silva, lesão de cruzado. Caleri, LCA.
Rian Francisco, LCA. O que aconteceu com o São Paulo, cara, foi assim, ninguém explica. O Triângulo das Bermudas do Departamento Médico do São Paulo. Quem explica, né? Não dá para entender. Bom, enfim, chegamos no dia de hoje, que o São Paulo provou daquilo que eu vou te dizer que foi o próprio veneno. Como assim, Gabriel? Como assim o próprio veneno? Vocês lembram do jogo contra o Atlético Nacional? Contra o Atlético Nacional, no jogo da ida, se você não se lembra, eu vou te falar. Foram 2 bolas na trave, foram 2 pênaltis desperdiçados, que o senhor Ferrarese cometeu esses 2 pênaltis e foram bem marcados. 2 pênaltis desperdiçados pelo Cardona lá na Colômbia. O São Paulo poderia voltar da Colômbia com 4-0 no lombo. Com 4-0 no lombo. Poderia ter sido 4-0 lá, já seria nas oitavas, irmão. já voltaria pro Morumbi, assim, nenhum milagre faria com o São Paulo passasse do Atlético Nacional. Mas quis os deuses do futebol, a aura, a camisa pesada que muitas pessoas, inclusive eu, acredito que o São Paulo tem, fiquei a semana inteira dizendo, a moeda cai de pé, a moeda cai de pé, a moeda cai de pé. Essa fé que o torcedor tem fazia acreditar que é o quê? Uma sorte de campeão. Porém, você não pode pegar um time que desperdiça tanta chance contra a LDU e falar, não, tá tudo bem porque é a sorte de campeão. Contra o Atlético Nacional deu certo. O São Paulo voltou da Colômbia com 0-0, chegou no Morumbi. E assim, a torcida do São Paulo, cara, tá de parabéns. Parabéns pra torcida do São Paulo, que lotou o Morumbi em todos os jogos da Libertadores. O time do São Paulo tem uma torcida que começa o jogo ganhando de 6-0. Certo? O São Paulo começa ganhando de 6-0 com a torcida que tem, que vai na chuva, no sol, independente de como está o clima, a torcida está lá cantando, apoiando e, infelizmente, o resultado não veio. Bom, contra o Atlético Nacional, para não perder o fio, o São Paulo teve sorte. Contra a LDU, essa sorte não aconteceu. A LDU teve 5 oportunidades, se eu não me engano, um pouco mais, um pouco menos, e dessas oportunidades eles fizeram 3 gols. O São Paulo finalizou mais de 40 vezes no confronto, não teve a condição de fazer um gol. Bom, e agora? E agora não resta fazer mais nada. Campeonato Brasileiro, focar no Campeonato Brasileiro, esperar que as lesões dos jogadores lesionados se curem o mais rápido possível, porque para o jogo de hoje tinha desfalque de Marcos Antônio, Cédric, Lucas Moura conseguiu jogar pelo menos um pouco. Quem mais, se eu me lembrar aqui de cabeça? Marcos Antônio, não sei se eu falei. Enfim, André Silva, os destaques já mais conhecidos, Rian Francisco, mas do time titular mesmo tem aí Cédric, Marcos Antônio, André Silva, enfim, Fos, Caleri, são desfalques que com certeza o São Paulo sentiu. E o jogo de ida, só para finalizar também essa parte, o São Paulo sofreu 2 gols de erros individuais. E assim, cara, Libertadores é erro zero. Libertadores é erro zero. E quando você joga com um time que está sempre disposto a contra-atacar, né, que tem essa saída para o contra-ataque muito boa, como é o time da LDU, você não pode vacilar. Você não pode vacilar. E o São Paulo vacilou não uma vez, mas 2 vezes no jogo da ida. Não vou nem contar a falha de marcação do Cédric ali, do Ferrarese, você pode considerar ali, então seriam 2, no 2-0. Ainda tem a terceira que o Rafael salva, senão voltaríamos de lá com 3-0 também. É o que eu tô falando, o jogo contra o Atlético Nacional foi assim, um caso à parte, né? Via de regra, quando um clube ataca muito, quando o clube tá sempre ali finalizando, enfim, esse clube tende a fazer o gol. O Atlético Nacional não conseguiu, o São Paulo não conseguiu. É o que eu diria de provar o próprio veneno. Esses erros individuais custaram caro, custaram a classificação do São Paulo para a semifinal, que não se classifica para a semifinal da Libertadores desde 2016. E assim, cara, não consigo projetar que o São Paulo chegue numa semifinal, numa final de Libertadores tão cedo. É foda falar, é complicado, eu sei disso. Eu sei que a torcida conheceu e conhece um clube gigante, é o clube mais novo, com mais títulos, com tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, 6 brasileiros, Copa do Brasil,
campeão de tudo. São Paulo é campeão de tudo. Porém, infelizmente, com o rumo que vem tomando as decisões no clube, diretoria, erros em vendas de atletas, vendas de jogadores jovens saindo sempre por preço de banana. E aí a gente vai ouvir o presidente Júlio Casares, o que ele diz é que o jogador sem minutagem, ele não consegue ser vendido por mais. O jogador sem minutagem, lá fora ele vale menos. Mas eu te pergunto, você prefere pagar para o Rigoni vir jogar no São Paulo, para ele pegar a titularidade, talvez, de um Luca, pegar a titularidade, talvez, do Henrique Carmo? Esses moleques poderiam estar jogando, esses moleques poderiam estar decidindo para o São Paulo. Por que não tem minutagem? É evidente, é um mais um são dois. Se você não coloca o moleque para jogar, ele não vai ter minutagem. Certo? Então, assim, hoje, por exemplo, o São Paulo poderia ter um Henrique Carmo, poderia ter colocado o Luca, poderia ter ido mais pra frente, poderia ter essa molecada para ajudar. É bom porque o São Paulo botaria essa molecada, daria minutagem e posteriormente poderia fazer uma venda. Só que eu, evidentemente, também não sou nenhum contador, eu não sou formado em administração de empresas, de clubes. Eu tô aqui dando a minha opinião, porém, para mim é muito claro. Se você quer valorizar, você tem que dar minutagem. O William Gomes está brilhando no Porto. Com o Zubeldia ele não jogava. O Moreira a mesma coisa, certo? O menino Matheus... Enfim, me fugiu o nome dele aqui agora. Mas o Matheus Meia, que foi lá para a Ucrânia, também é um moleque que poderia agregar com a lesão do Oscar. Mas, infelizmente, nós temos incompetentes na gestão do São Paulo, nós temos pessoas incompetentes, despreparadas e não vai mudar tão cedo. Era assim na gestão do Leco, era assim na gestão do Aidar e vai continuar assim na gestão do Casares. Quem é o sucessor dele? Ele, talvez seja o Belmonte? E aí? Nós somos um clube tricampeão do mundo, nós somos um clube que tem o goleiro mais pica do universo, que é o Rogério Ceni. Nós somos um clube que teve Raí, que teve Tele, nós somos um clube que teve Kaká, nós somos um clube que teve Cafu, somos um clube vencedor nas décadas de 90, anos 2000. O que está virando São Paulo Futebol Clube? O que vocês estão fazendo com a instituição São Paulo Futebol Clube? É um crime. O que vocês estão fazendo com a instituição São Paulo Futebol Clube é um descaso com aqueles 60 mil torcedores que foram no Morumbi e botaram a cara e cantaram durante 90 minutos ininterruptos. O que vocês estão fazendo com essa galera que vai lá, que canta, que apoia e que crê num São Paulo melhor, vocês estão fazendo descaso com essas pessoas. Eu acho que assim, não consigo ver, sinceramente, uma projeção de futuro aonde isso possa se ajeitar tão rapidamente, porque, como eu falei, parece que as pessoas que estão lá no São Paulo, ao que eu percebo, né, ao que parece aos meus olhos, parece que nada vai mudar. Infelizmente, parece que nada vai mudar. E bom, para encerrar, eu queria só agradecer você que assistiu esse vídeo e dizer que serve de aprendizado, né? Não acho, eu lembrei só de mais um ponto, não acho que o Crespo tem errado na primeira escalação. Acho que a primeira escalação do São Paulo lá em Quito, contra a LDU no primeiro jogo, foi até boa. O que faltou mesmo foi concluir. E hoje nada explica para mim a escalação do Rigoni ali pela direita. Eu sei que o Crespo treinou e tudo mais, eu não sou treinador, joguei aonde, né, para poder falar alguma coisa, mas eu não iria com o Rigoni, cara. Eu acho que o Mailton entrou ali no segundo tempo e demonstrou que esse moleque veio para assumir, assim, de forma incontestável aquela ala direita do São Paulo. Irmão, o que o Mailton jogou, o que o Mailton fez no tempo de jogo que ele teve, o Rigoni não fez em todos os jogos que ele jogou até agora. Então, que isso sirva de aprendizado, que isso sirva para o Crespo pensar melhor o time. Não acho que seja o momento de pedir a cabeça do treinador, por exemplo, porque o treinador não faz a porra do gol, não é o treinador que chuta, não é o treinador que finaliza. O treinador coloca as peças ali, as peças entre si trabalham, chegam no gol e finalizam. A finalização foi ruim, a construção foi até boa. Eu até separei que o São Paulo deu 612 passes no jogo de hoje. Tá? Foram 612 passes, 16 escanteios. Então, assim, o São Paulo teve a bola, tentou controlar ali, mas infelizmente a LDU, numa escapada ali, fez 1-0 e assim ficou. Beleza, pessoal? Agora sim, no final, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu ia pedir você para curtir, compartilhar de repente aí, considerar se inscrever aqui no canal
E vou deixar também meu Instagram aqui na descrição. Tô começando hoje, é o primeiro vídeo do canal, então parabéns, você tá participando de um momento histórico. Esse canal vai ser um dos maiores canais de futebol do mundo, tá? Eu acredito nisso. E se você acredita também, irmão, tamo junto. Bora comigo. Valeu? Forte abraço, bom final de semana pra vocês. Tamo junto. Valeu.